Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje resolveremos mais um problema interessante de mecânica clássica. Dessa vez vamos discutir o problema de uma partícula presa a um elástico e vamos discutir como que se dá o movimento dessa partícula em diversas situações. Esse problema, pessoal, é análogo ao problema do bang jump. Então, nós vamos estar discutindo, na verdade, o mesmo problema. Vamos formulá-lo aqui na nossa lousa. Então, eu vou considerar um elástico de comprimento D. Então, meu elástico tem um comprimento D, né? Uma corda elástica, tá certo? E ela tem uma constante elástica aí, K, né? A constante de mola, constante elástica, K. Esse meu elástico, ele está preso pela extremidade superior a uma haste horizontal, tá ok, pessoal? E vamos já fixar aqui o nosso sistema de coordenadas. Eu vou colocar o meu eixo orientado para baixo, vamos chamá-lo de X, apesar que ele esteja na vertical, mas vamos chamá-lo de eixo X. E vamos adotar a origem, o meu zero no eixo X, como sendo passando pela extremidade inferior do meu elástico. Então, a posição da extremidade inferior do elástico, eu vou escolher como a origem, tá ok? Isso é uma escolha, né? Ela é meramente arbitrária, tá certo? E aí, nesse caso, pessoal, então vamos colocar um objeto de massa M, tá ok? Um objeto de massa M, preso à extremidade desse elástico e, portanto, nós sabemos que o peso desse objeto vai deformar essa corda elástica de uma certa distância, tá certo? Que nós vamos chamar aí de X, né? De X. Muito bem. Então, nós temos duas forças aí atuando nessa partícula, o seu peso, M vezes G, e a força elástica, que vai ser dada pela lei de Hooke, K vezes X. Uma suposição, pessoal, que nós faremos neste problema é que a corda elástica ela trabalha no regime linear, isto é, ela obedece à lei de Hooke. Então, nós vamos supor que esta corda irá obedecer à lei de Hooke. Força elástica igual menos K vezes X, onde X é a deformação desse elástico. Pois bem, então você observa aqui que nós temos duas regiões, né? A região em que X é positivo, que é aquela em que a corda elástica está atuando sobre a massa M. Então, na região de X positivo, a massa M está sujeita à força elástica. E quando a partícula estiver na região de X negativo, a única força que atua sobre a massa M é a força peso, já que a corda ela está relaxada, tá certo? E ela não atua, então, nessa partícula, nessa região de X negativo. Muito bem. Inicialmente, pessoal, vamos calcular qual é a posição de equilíbrio para esta minha massa M. Bom, a posição de equilíbrio ela é facilmente encontrada igualando-se a força peso, mg, com a constante elástica da mola vezes a deformação na posição de equilíbrio. Então, mg igual a K vezes X. Então, a minha posição de equilíbrio vai ser m vezes g dividido pela constante elástica
do elástico. Muito bem, vamos também considerar que a minha partícula, então, esteja aí numa certa posição. Digamos que eu abandonei a partícula de massa m desta posição aqui. E vamos encontrar a velocidade dessa partícula para qualquer posição x. Então, dado uma posição x para a partícula, qual é a sua velocidade? Esse problema ele é facilmente resolvido usando a conservação da energia. Então, a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Como nós estamos expressando a resistência do ar, pessoal, é um problema, então, que envolve a conservação da energia. A energia mecânica se conserva porque nós não temos forças dissipativas aqui. E então a energia mecânica inicial, ela é energia puramente potencial gravitacional, tá ok? E nós vamos fixar o zero de energia potencial gravitacional nessa posição de x, já que o nível zero ele é arbitrário, eu posso colocar o meu nível zero aonde eu quiser. Então vai ser mg vezes a altura, né? Desde a posição inicial até a posição que eu estou considerando. Então essa altura aqui, ela vai ser d mais x, tá ok? d mais x. Então a energia potencial gravitacional, depois ela se transforma em energia cinética, já que a partícula está caindo com uma certa velocidade v. Energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, mais energia potencial elástica, que é igual a metade da constante elástica da corda vezes a deformação x ao quadrado. Usando esta expressão, você facilmente calcula a velocidade dessa partícula para qualquer posição x. Tudo bem? Notem também que aqui eu já estou considerando a energia potencial gravitacional, né? mg vezes d e mg vezes x, tá ok? Já que eu estou considerando o nível zero aqui, ou então já considero o nível zero direto na posição x, e aí você já inclui, né, a energia potencial gravitacional, mg vezes d mais x. Pois bem, pessoal, nesse momento, então, nós queremos calcular, nós vamos fazer uma análise bastante detalhada nesse momento para o movimento dessa partícula, tá ok? Vamos supor, então, que essa partícula esteja aí em movimento, tá certo? E eu vou fazer um outro desenho para ficar mais claro para vocês. Vamos colocar então o nosso eixo X orientado para baixo. Aqui está o teto, né, onde eu fixo a minha corda elástica, o meu elástico de comprimento D. Aqui é o zero, tá ok? A origem do meu sistema de coordenadas do eixo X. Então eu vou considerar nesse momento a posição de equilíbrio. Então, nós suspendemos a massa M nesse elástico e ele estica até parar, até entrar em equilíbrio. E essa posição de equilíbrio, XZ, né, nós sabemos calcular, pessoal. A posição de equilíbrio já está calculada aqui e é dada por esta expressão. Muito bem, então, nessa posição de equilíbrio, claro, né, a força-peso é igual a força elástica. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, deslocar essa massa de uma certa distância. Eu vou pegar essa massa e vou puxá-la para baixo, de uma certa distância, que eu vou chamar aí de Z0, em relação, claro, à posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio está aqui, tá ok? Em relação ao nível zero, né? Aqui é XZ e aqui é Z0, tá? Z0 em relação à posição de equilíbrio. Então, eu desloquei para baixo essa massa de uma certa distância Z0. Tudo bem?
Então, nesse caso, o que que acontece? Bom, a força-peso ela continua sendo mg, constante, só que agora a força elástica ela aumenta, porque eu aumentei a deformação da corda. E pela lei de Hooke, essa força elástica ela é diretamente proporcional, não é isso? À deformação da corda. Quanto mais esticada a corda, maior é a tendência dela restaurar, dela voltar. Maior é a força elástica, que é contrária ao deslocamento. Muito bem, nesse caso, então, eu vou abandonar essa minha esfera e ela, portanto, vai se deslocar, então, né, subir com uma certa velocidade e eu quero encontrar as equações de movimento para essa partícula, tá ok? Muito bem. Então você já pode prever, né, que ela vai subir aí além da origem, e nós vimos já que nessa região aqui de x negativo não atua mais a força elástica, já que a corda ficará totalmente relaxada, só atuará a força-peso, tá? Então nós vamos fazer a análise completa deste movimento. Aí. Vamos aplicar então a segunda lei do movimento de Newton, massa vezes aceleração, igual à soma das forças que atuam sobre a minha partícula de massa m. Tá ok? Então nós temos a força elástica, né, menos K vezes x, no sentido negativo do x, mais o peso m vezes g. Vamos dividir tudo por m e passar esse termo, né, aqui K vezes x, para o lado esquerdo. Então vai ficar a aceleração, que eu escrevo como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais K sobre m vezes x igual a g. Bom, pessoal, esse termo ele aparece com tanta frequência, né, que nós batizamos, que nós damos um nome para ele, o K sobre m. Você sabe, desde a sua física básica, quiçá do seu ensino médio, que é ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado. Então nós temos d2x dt2 mais ômega 2 vezes x igual a g. Ora, esta aqui é uma equação diferencial, de segunda ordem, não homogênea, cuja solução nós encontramos facilmente. É a solução da equação homogênea, que é a equação de um oscilador harmônico simples, tá? Que todo mundo conhece. É um A seno de ômega t mais B vezes cosseno de ômega t. E ainda nós temos que somar aqui uma solução particular, que eu vou chamar de x0, porque a equação é não homogênea. Já vamos derivar essa expressão e encontrarmos a velocidade, então vai ficar A vezes a derivada de seno de ômega t é ômega vezes cosseno de ômega t, e a derivada de cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t. Então vai ficar menos B vezes ômega vezes seno de ômega t. A derivada de x0 é zero porque não depende do tempo, é uma constante aí, independente do tempo. Para determinarmos, pessoal, o valor dessa constante x0, então, como ela é uma constante, você substitui na equação diferencial e determina o valor dessa constante x0. Muito bem. Eu vou apagar esse meu primeiro esquema aqui. E eu também vou apagar essas expressões, que eu espero que vocês já estejam familiarizados com elas. Muito bem, x0 então é a solução particular, né? Que a gente escolhe ela como uma constante, já que o termo aqui no homogêneo é uma constante. Substituindo na equação diferencial o x por c,
A derivada segunda de uma constante c vai dar zero, então não aparece, mais, então vai ficar ômega ao quadrado vezes c igual a, perdão pessoal, vezes c, tá certo? Igual a g. Então a minha constante c é igual a g dividido por ômega ao quadrado, tá ok? Então essa minha constante x0, ela é igual a esse g dividido por ômega ao quadrado. Mas notem o seguinte, o que é ômega ao quadrado? É o nosso k sobre m, tá ok? Então vai ficar aqui k sobre m, que é igual, então, passando o m para cima, m vezes g dividido por k. E o que é m vezes g dividido por k? Ora, é a posição de equilíbrio, não é isso, pessoal? Lembrem que a posição de equilíbrio dessa partícula é mg dividido por k. Ou seja, o que nós descobrimos? Descobrimos que o x0, que é a solução particular da equação diferencial desse sistema, é a posição de equilíbrio xz. Então, a minha solução, a minha equação horária para a posição vai se escrever como A vezes seno de ômega t mais B cosseno de ômega t mais a posição de equilíbrio xz. Vamos já determinar então as constantes A e B que nós determinamos pelas condições iniciais do problema. Ora, em t igual a zero, o que nós sabemos? Em t igual a zero, que é quando eu estava aí segurando a minha partícula de massa m na posição aqui é z0, né? E então, a posição inicial dela qual era? Em relação à origem, claro. A posição inicial em t igual a zero é z0 mais xz. Tudo bem? z0 é essa distância, tá bom? Essa distância aqui, ó, é z0. Cuidado, né? Para não confundir. E essa distância é xz. Então, a posição inicial da minha partícula para t igual a zero é xz mais z0. Ou z0 mais xz, tanto faz. Então, essa aqui é a minha posição. Vamos escrever assim, x igual a z0 mais xz. E a velocidade, pessoal, a velocidade é igual a zero, já que a partícula inicialmente estava aí em repouso. Eu estava segurando a partícula com a minha mão, por exemplo. Então, a velocidade dela era igual a zero. Vamos, então, substituir nas minhas equações, né, de movimento. Então, x igual a z0 mais xz, para t igual a zero, eu substituo aqui nesta equação. Então, o x, ele é... Bom, eu vou tentar separar aqui para vocês não confundirem. X, então, vai ser z0 mais xz igual... Então, agora eu substituo t por zero, seno de zero vai dar zero, não tem esse termo. E cosseno de zero vai dar 1. Então, vai ficar só b mais xz. Cancelo xz, a conclusão é que b é igual a xz. E para determinar o meu valor A, a minha constante A, eu posso usar a equação da velocidade, tá ok, pessoal? Então, v é igual a zero, né? Para t igual a zero. Então, v é zero, igual, cosseno de zero vai dar 1, vai ficar A vezes ômega. E esse termo aqui, ó, seno de zero vai dar zero, vai zerar isso aqui. A conclusão é que A igual a zero, tá ok? Ora, então a minha equação de movimento vai ser simplesmente o B, que é igual a xz, então vai ficar xz vezes cosseno de ômega t mais xz, que eu posso colocar em evidência, né? E a minha expressão da velocidade, pessoal, a minha velocidade então vai ser dada por este termo, por esta expressão que aqui está. Vou colocar aqui embaixo. V vai ser igual, então, o A é zero, né? Então vai ficar menos B. Quem que é o B? Ora, B é xz. Xz vezes ômega vezes seno de ômega t. Muito bem, agora eu posso apagar então essa parte. O desenho eu não vou apagar.
Eu posso ainda reescrever as minhas equações, né, da posição da seguinte maneira. X igual a xz vezes 1 mais, né? Pessoal, perdão. Aqui o B não é igual a XZ, né? O XZ que foi cancelado, na verdade o B ele é igual a Z0, né? Então eu me equivoquei. Então aqui não é XZ, aqui é Z0 e aqui também não é XZ, aqui é Z0. Tá ok? Muito bem. Bom, então novamente a minha expressão ela do x, vamos reescrevê-la aqui. Então x vai ser xz, posição de equilíbrio, mais z0 vezes cosseno de ômega t. E v igual a menos z0 vezes ômega vezes seno de ômega t. Então estas são as equações horárias aí para a velocidade e para a posição dessa partícula. E agora, então, nós vamos fazer as análises para este movimento. Muito bem, olhem só para a equação da posição, né? Ela se assemelha muito à equação de um oscilador harmônico simples. Na verdade, pessoal, para pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio, vocês sabem disso, nós teremos um movimento harmônico simples. Então, quando o deslocamento Z0 ele é menor ou igual à posição de equilíbrio, XZ, vocês sabem que nós temos um MHS, um movimento harmônico simples, cujo período, que nós vamos chamar de T, é independente da amplitude desse movimento, tá certo? A amplitude vai ser o meu Z0. É independente da amplitude, que nesse caso, eu estou chamando de Z0. Então, essa solução nós sabemos tranquilamente, nós sabemos calcular o período, tá certo? Desse movimento. Esse período vai ser dado por 2π dividido pela velocidade angular ômega, tá ok? Nada demais. Agora, o que acontece se, então, o meu deslocamento Z0 for maior do que a posição de equilíbrio XZ? Tá? Então, digamos que eu desloque aqui a minha massa numa distância maior do que a posição de equilíbrio. Nesse caso, ela vai então executar um movimento que não é um movimento harmônico simples, tá ok? Que é dado então por esta expressão aqui. E eu posso calcular, vamos calcular, por exemplo, o tempo, tá certo? Que ela leva para passar pela origem, pessoal, pela posição x igual a 0. E esse tempo eu vou chamar de P maiúsculo, tá? Então, para calcular esse tempo, eu vou substituir o meu x aqui por 0, que eu quero calcular o tempo gasto para essa partícula, então, passar pela origem, né, da posição x. Então, 0 é igual a xz mais z0, que nós estamos supondo que é maior do que xz, vezes, então, o cosseno da velocidade angular vezes o tempo t, que para a posição x igual a 0, eu vou chamar de p, tá ok? P aí lembra período, né? Mas não tomem isso literalmente. Eu vou isolar então aqui o meu cosseno de ômega p. Cosseno de ômega p vai ser igual então a menos xz dividido por z0, tá ok? E, portanto, pessoal, o meu período, ou melhor, o meu tempo P, para que a partícula leva, né, dessa posição até a origem, é igual a 1 sobre ômega vezes o arco cosseno de menos posição de equilíbrio dividido pelo deslocamento Z0. Tá ok?
Olha só que interessante. Então, achamos aí o tempo gasto para a partícula ir desta posição, de onde ela foi abandonada, de velocidade igual a zero, né? Ela estava aqui, até a origem. Mas, pessoal, essa partícula, ela prossegue o seu movimento, tá certo? Ela continua a subir ainda mais. Digamos que ela suba até essa posição aqui, ó, que está a uma altura Z1. Tá legal? Então, digamos que ela suba ainda até uma altura, até uma distância Z1 em relação à origem, claro. Muito bem. Vamos, bom, para esse tempo aqui, pessoal, né? Para esse tempo, nós podemos também calcular a velocidade que essa partícula passa pela origem. Então, nós já calculamos o tempo que ela gasta para chegar aqui e podemos calcular a velocidade com a qual ela passa aqui pela origem. Essa velocidade eu vou chamar ela de V0. Então, quando a partícula estiver aqui na posição x igual a zero, ela vai estar com uma velocidade V0 para cima, né? E eu quero calcular essa velocidade. Bom, basta utilizar a equação da velocidade para esse movimento, substituindo t por p, que é dado por esta expressão. Mas vamos encontrar uma expressão detalhada para esta velocidade. Eu vou então apagar aqui. Essa parte aqui nós não precisamos mais. Muito bem. Eu vou então encontrar a minha velocidade V0, que é dada então por menos Z0 vezes ômega. Aí, pessoal, para nós encontrarmos uma expressão bonitinha para a velocidade, eu posso então colocar, né, incluir esse cosseno aqui, mas aqui não é cosseno, aqui é seno. Mas o seno eu posso escrever como raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, não é isso? Isso é a identidade fundamental da trigonometria. E o cosseno de ômega t eu conheço. Então ele vai ficar assim, V0 igual menos Z0 vezes ômega, raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de ômega vezes t, tá? Que é, na verdade, cosseno de ômega vezes p, porque o t é igual a p, para quando a partícula está na posição x igual a zero. E é dado por menos xe sobre z0. Elevando ao quadrado, o menos some, vai ficar xe ao quadrado dividido por z0 ao quadrado. Notem então que eu posso colocar tudo sobre o denominador aqui z0 ao quadrado, que sai da raiz como z0, que cancela esse z0 aqui, e isso simplesmente vai ficar menos ômega raiz de z0 ao quadrado menos xe ao quadrado. Notem que a velocidade de v0 é negativa, porque ela está aí no sentido contrário ao do meu eixo x adotado, né, arbitrariamente como positivo para baixo. Encontrei então a minha expressão da velocidade v0, que é a velocidade com a qual a partícula passa aqui pela origem. E agora, pessoal, a partir daí então, eu falei para vocês, né, que na região de x positivo, a força elástica dada pela lei de Hooke atua sobre a partícula. Na região de x negativo, a força elástica não atua mais sobre a partícula. Quem atua sobre a partícula é única e exclusivamente a força peso, m vezes g, já que nós estamos desprezando a resistência do ar. A partir daí, se trata de um problema de lançamento vertical. Essa partícula, então, parte aqui da origem com uma velocidade que nós podemos considerar a velocidade inicial de lançamento vertical, e aí usar as equações que vocês conhecem. Tá ok? Então, nós podemos encontrar o tempo gasto para ela atingir a altura máxima. Qual é essa altura máxima, né, que nós estamos chamando de Z1? Vamos, então, fazer isso. Ora, para calcular o tempo gasto para que a partícula, então, atinja a altura máxima, tá certo? Esse tempo, pessoal, eu vou chamá-lo de Q, tá? Eu vou chamar esse tempo de Q.
e ele é simplesmente a velocidade inicial, V0, que é dada por essa expressão, dividida por g, que é a aceleração da gravidade, que está atuando aí, né, nessa partícula, nesse movimento. Então, esse Q é o tempo gasto para a partícula atingir a altura máxima. Vamos encontrar uma expressão mais bonitinha para esse tempo Q? Então, ele é V0, que é dado, então, por menos... né? Bom, aqui, pessoal, notem o seguinte, G ela é positiva, né? Na verdade, a aceleração para esse movimento aqui, ela é negativa, porque ela está desacelerando, então, a rigor, esse menos cancela com o menos da aceleração, e aí tudo vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar ômega raiz de Z0, 2, menos XZ ao quadrado, dividido por G. Lembrem que, bom, ômega, né, ômega ao quadrado é K sobre M, então, na verdade, aqui eu não vou poder substituir o meu ômega ao quadrado, né, por K sobre M. Então, vamos deixar assim. Muito bem. Será que nós conseguimos calcular a altura máxima Z1 atingida pela partícula? Simplesmente, a gente pode calcular ela simplesmente usando uma fórmula bastante simples, né? Essa altura máxima, pessoal, ela pode ser encontrada aí pela equação de Torricelli, né? Então vai ser V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G, tá ok? Então, é assim que nós encontramos a altura máxima atingida. Aí eu posso usar a minha expressão da velocidade inicial. Então, ao quadrado vai ficar ômega 2 vezes Z0 ao quadrado menos XZ ao quadrado dividido por 2G. Agora eu posso usar o fato de que ômega ao quadrado é K sobre M, o M desce multiplicando G. E aí, então, isso vai ficar assim, Z0 ao quadrado menos XZ ao quadrado dividido por 2M vezes G. Ah, e tem o K em cima, né? Mas vocês lembrem, pessoal, que K sobre MG é o inverso da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio XZ é MG sobre K. Então, aqui como eu tenho o inverso, né, K sobre MG, então eu posso escrever isso simplesmente assim. Z0 ao quadrado menos XZ ao quadrado dividido por 2 vezes XZ, onde XZ é dado por MG sobre K, que volta, né, que eu restauro, que resulta aquela expressão novamente. É uma forma mais interessante de deixar a altura Z1, que é a altura máxima atingida por essa partícula presa a esse elástico. Tudo bem, pessoal? Muito bem, vamos calcular qual é o tempo total para essa partícula, então, sair dessa posição, Z0, e voltar nessa mesma posição. Vamos encontrar aí o período, né, desse movimento, porque essa partícula ela vai ficar nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento oscilatório, embora não seja um MHS, né? Mas esse movimento vai ter um período, tá certo? Porque não tem resistência do ar, né? Não tem força dissipativa, então a energia potencial gravitacional ela continua sendo transformada continuamente, energia cinética e energia potencial elástica. Então vamos encontrar este tempo, né? Muito bem. Então, nós sabemos que daqui até aqui, a partícula gasta um tempo P, tá ok? Que é dado por essa expressão. Daqui até aqui, a partícula gasta um tempo Q, que é dada por esta expressão, tá ok? Aí, novamente, ela vai voltar, né, pessoal? Então, ela vai gastar novamente um tempo Q na descida e mais um tempo P na descida. Então, o período total do movimento... Vamos colocar aqui o período, né, do movimento, portanto,
vai ser 2Q mais 2P, né? Ou seja, 2 vezes, né, ômega, que multiplica a raiz de Z02 menos XZ ao quadrado, dividido por G, não é isso? E mais 2 vezes 1 sobre ômega, arco cosseno de menos XZ sobre Z0. Essa aí é a expressão para o período, tá certo? O período desse movimento, tá? Nós podemos também, pessoal, encontrar a amplitude desse movimento. Ora, qual é a amplitude desse movimento? Notem que a partícula, ela percorre uma distância Z0 mais XZ mais Z1 na subida e na descida novamente, né? Z1 mais XZ mais Z0, ou seja, ela percorre, durante o movimento dela, total, ela percorre 2Z1 mais 2XZ mais 2Z0. Então, para encontrar a amplitude, que é a distância só num sentido, né, a distância vertical, por exemplo, é a metade dessa distância total, tá? Então, a amplitude desse movimento pode ser então dada por Z1 mais XZ mais Z0 mais Z0 dividido por 2, tá bom, pessoal? Na verdade, a amplitude, né, é essa distância em relação à origem. Então, se eu somar Z1 mais XZ mais Z0 e dividir por 2 pela metade, eu encontro a amplitude desse movimento, né, que é aí a distância em relação à origem, né, a máxima distância vertical em relação à origem. Então, vai ser a metade dessa distância que aqui está. Muito bem, eu também poderia encontrar, né, essa distância aqui Z1 via conservação de energia, tá certo? Mas vocês estão observando que nós calculamos absolutamente tudo, né, sobre o que nos interessa sobre esse movimento. A seguir, pessoal, você vai ver uma análise mais detalhada do problema geral, então, do movimento dessa partícula presa a um elástico. Então, eu vou dar um exemplo numérico para nós calcularmos essa altura Z1 que a partícula atinge e também calcularmos o período do movimento, né, dessa partícula e desse elástico. Então, eu vou considerar uma constante elástica igual a 400 newtons por metro e uma partícula, né, de peso, de massa, 350 kg. Então, a massa 350 kg, nós vamos precisar calcular antes a posição de equilíbrio, né, o XZ, que é m vezes g, dividido pela constante elástica desse elástico. E eu já fiz essa conta, isso dá 7,35 metros. Bom, a partir então do XZ, eu consigo calcular o meu Z0. Quem é o meu Z0? O meu Z0, na verdade, ele é dado, né, pessoal? Ele é o deslocamento da posição de equilíbrio. Então, eu vou considerar um deslocamento da posição de equilíbrio. Na verdade, isso aqui já é dado, né? 12,65 metros. E com esses meus valores, então, de XZ e de Z0, eu consigo calcular o Z1, que é a altura atingida pela partícula, que é dado por esta expressão aqui. Usando essa expressão, eu encontro um Z1 que é igual a 7,21 metros, tá ok? E também eu consigo calcular o período total do movimento. O período total do movimento é 2Q mais 2P. 2Q mais 2P, que é dado por esta expressão que aqui está. Substituindo os valores, então, de ômega, que é K sobre M, a raiz de K sobre M, melhor dizendo, Z0, XZ e G, eu vou encontrar um período
de 6,22 segundos, tá ok? E esse período, notem, ele é diferente do período do oscilador harmônico simples. Esse período aqui ele dá mais, ele dá 6,7, se eu não me engano, e aqui deu menos. Então esse período é diferente do período do oscilador harmônico simples, mostrando que isso aqui não é um movimento harmônico simples, né? Por quê, pessoal? Porque na região em que x é menor do que zero, x é negativo, eu não tenho a força elástica atuando sobre a partícula, e sim somente a força peso. Então é por isso que esse período total aqui, ele dá diferente do período do oscilador harmônico simples. Tá ok?